Queridos irmãos e irmãs, eu fiquei pensando, meditando este Evangelho, em uma frase que por várias vezes eu ouvi nos encontros vocacionais. Frase também que por vezes nós utilizamos em uma reflexão ou em uma palestra de cunho vocacional. De fato, é uma verdade proferida a respeito do chamado, a respeito da vocação. A expressão é esta: toda vocação é para uma missão. Ninguém é chamado para o nada. Ninguém é chamado para o acaso ou por acaso. O chamado é endereçado a uma pessoa e esta pessoa que é chamada é endereçada a uma missão que ela precisa cumprir, que ela precisa realizar. O texto do Evangelho de hoje convida-nos à ação evangelizadora. E como não lembrar do ensinamento da Evangelii Nuntiandi do Papa Paulo VI, aquela bonita exortação apostólica que fala sobre o anúncio do Evangelho no mundo contemporâneo. Naquela oportunidade, o Papa São Paulo VI instruía a Igreja dizendo que a Igreja existe para evangelizar. O que isso significa para nós, irmãos e irmãs, senão pregar o Evangelho? E o Evangelho pregado se torna boa notícia. E como anúncio de boa nova de Jesus, que tenta falar-nos sobre o reino de Deus, que é Jesus que é o nosso Salvador, Jesus que foi enviado pelo Pai ao mundo. E por esse motivo, o único que nos pode renovar desde o nosso interior, e ainda pode não só mudar o nosso interior, mas também é o único que pode mudar e renovar a sociedade em que vivemos, o ambiente onde nós estamos, a igreja da qual fazemos parte. E o conteúdo do anúncio do reino de Deus, que Jesus veio realizar e depois instruiu e deu esta tarefa aos seus discípulos, como continuadores da sua missão, é esta. O anúncio é que o reino dos céus está próximo. E ele anunciava que o reino de Deus, que se fazia presente entre os homens e mulheres, à medida que o bem avançava e o mal retrocedia. À medida em que a salvação era anunciada e os corações eram transformados. Os corações eram restaurados. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque Jesus quer, Jesus deseja a salvação total do homem. Portanto, corpo e espírito. Afinal, a missão da igreja é evangelizar o homem e todo o homem. É corpo e alma. É o homem total. O Cristo total deseja evangelizar o homem total. Sobretudo diante das preocupações de uma humanidade que enfrenta no seu dia a dia o enigma da morte, e Jesus, com seu anúncio de vida nova, ele propõe a ressurreição para as pessoas. Ele passa no mundo fazendo bem, curando, expulsando o demônio, devolvendo a vida.
Por isso, aquele que vive morto pelo pecado, Jesus quer que seja recuperado pela sua graça, experimentando assim a vida nova que brota do seu próprio coração, que é manso e humilde. Ora, meus irmãos e irmãs, o que é isso? Isso é um grande mistério. Um mistério que começamos a experimentar a partir do nosso batismo. Porque a partir do nosso batismo, os cristãos todos somos chamados à ressurreição. Mergulhados na morte com Cristo, ressurgimos com Ele para uma vida nova. É o que nos anuncia São Paulo, escrevendo aos Romanos. E uma mostra de tudo isso, de que a igreja tem a missão de pregar o Evangelho, de anunciar a boa nova da salvação, é justamente a proposta que o Papa Francisco nos apresenta desta igreja em saída. E o Papa Francisco nos incentiva a sermos homens chamados, enviados, que procuram fazer o bem, que procuram o bem da humanidade, que procuram o bem do homem. Por isso, várias vezes, o Papa Francisco tem nos chamado a atenção e tem dito a nós esta cultura do descarte, uma cultura que se torna insensível também ao esbanjamento, que se torna insensível ao desaproveitamento, diz o Papa, dos alimentos. E ainda o Papa diz: outrora os nossos avós prestavam muita atenção a não perder nada da comida que sobejava. A minha mãe dizia: aquilo que você deixa num prato, você está roubando de quem não tem. Era muito forte essa expressão em casa. A comida que você deixa no prato, que você estraga, que sobeja no seu prato, você está roubando de quem não tem. Ora, a missão da igreja neste anúncio da boa notícia é anunciar que deve haver pão em todas as mesas. Sobretudo desse pão nosso de cada dia, que cada dia está menos nosso, porque foi ficando menor a fatia do pão nosso de cada dia. Canta para nós bonito, né, o Antônio Cardoso. E o Papa Francisco está denunciando esta sociedade do desperdício. A comida que se desaproveita é como se fosse roubada da mesa do pobre. E quantos têm fome? Olha, a minha mãe viveu, vamos dizer assim, antes da eleição do Papa Francisco. Minha mãe morreu em 2011. E olha que a minha mãe já dizia isso para nós, que deixar comida num prato, estragar, é roubar dos pobres, é roubar de quem não tem. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a missão da igreja. Os discípulos de Jesus serão sempre portadores da paz, porque o anúncio do Evangelho é um anúncio de paz. E a igreja ainda hoje continua essa tarefa de anunciar a paz. Vejam só, está no rito da unção dos enfermos, quando o sacerdote visita uma casa de um enfermo, o sacerdote diz: a paz do Senhor esteja nesta casa. Quando nós vamos abençoar, através do sacramental também, abençoar uma casa, a gente diz isso: a paz esteja nesta casa. Quando o missionário vai em missão, a primeira expressão que se utiliza é: a paz esteja nesta casa. E certamente é a paz de Cristo que permanece aí, e se houver pessoas dignas dela, vai permanecer. É verdade que tem aqueles que não aceitam esta paz, que não aceitam este anúncio de paz, que se fecham. Por isso é preciso abrir o coração para receber os dons do reino de Deus, que é necessário para nós. Mas para isso precisamos ter boa disposição interior. E por outro lado, a gente vai ouvir também no nosso caminho missionário
pessoas que vão arrumar justificativas, desculpas até esfarrapadas para não receber o Evangelho, mas a nossa missão é ir ao encontro. E ainda alguns pormenores do Evangelho de hoje. Jesus diz: não leveis nem ouro nem prata, porque Ele nos convida à confiança e à disponibilidade. O grande São João Paulo II dizia: é necessário respeitar um princípio essencial da vida cristã, que é a primazia da graça. Porque nós não podemos nos esquecer, queridos irmãos, que sem Cristo nada podemos fazer. Completava São João Paulo II. A primazia da graça na nossa vida. Por isso não leveis nada, contando com a divina providência, a confiança e a disponibilidade, a primazia da graça do Senhor, que não deixa faltar nada, porque o trabalhador merece o seu salário, assim diz, né? Está dizendo para nós o Evangelho de hoje. E ainda Jesus diz: ide. Ide significa sair, igreja em saída. É movimento. O anúncio do Evangelho é movimento. É predisposição para o encontro do outro. Ide quer dizer preocupar-se com os outros, com quem está ao seu lado, estar atentos e abertos para as necessidades dos mais próximos. Ora, meus irmãos, nós cristãos sabemos que somos portadores da paz, e mais ainda, que esta paz deve impregnar todo o nosso ser, a vida das pessoas. Mesmo quando à nossa volta existe um ambiente hostil à mensagem do Evangelho, mas nós devemos pregar a tempo e contra toda esperança, na medida em que nós vamos seguindo de perto Cristo, atendendo o seu chamado, nós vamos assim realizando aquilo que Ele nos pede para realizar. Portanto, nesta Eucaristia, em que nós celebramos a memória de Santa Paulina, a primeira santa canonizada em solo brasileiro, embora ela tenha nascido em Trento, na Itália, mas muito cedo veio para o Brasil, nós consideramos uma santa brasileira, e foi a primeira que foi canonizada em solo brasileiro. Nós queremos pedir a intercessão de Santa Paulina, que confiou inteiramente na providência de Deus. Ela mesmo dizia no seu ensinamento: não tenhas medo, avancemos. Embora haja ventos contrários, confiemos em Deus. Confiemos na misericórdia de Deus. Então, para você, missionário e missionária, embora haja ventos contrários no teu caminho missionário, mas confia em Deus. Porque, meus irmãos, quem encontrou verdadeiramente a Cristo não deve guardá-lo só para si, mas deve anunciá-lo. Foi isso que fez Santa Paulina. Anunciou, não guardou Cristo só para ela. E, sobretudo, na sua devoção ao coração agonizante de Jesus, ela foi ao encontro dos sofridos, dos pobres, dos que precisavam de paz. Uma santa do nosso tempo, uma santa que viveu no meio de nós. E todos nós, assim como Santa Paulina, todos nós temos uma grande responsabilidade entre os homens. E esta responsabilidade, depois de nós crermos em Jesus Cristo, que nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho, porque nós vivemos dele e nós queremos que os outros vivam também do Evangelho. Santa Paulina viveu do Evangelho, não guardou só para si, mas foi ao encontro do outro porque ela queria que os outros experimentassem também o Evangelho. Peçamos, irmãos e irmãs, a intercessão desta santa brasileira, que ela nos ajude a percorrermos o caminho missionário e com a nossa própria vida anunciar Jesus Cristo, o Salvador do homem e de todo o homem. Que Deus seja louvado na santidade de Santa Paulina e seja louvado também na disposição de cada batizado que se coloca nos caminhos da missão para anunciar a boa nova da vida
de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e bendito o nosso Senhor Jesus Cristo.